Gente, vamos embora para a palavra? Josué capítulo 24, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Agora, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Quando você já deve ter ouvido esse versículo lá em Atos, mas quem disse isso foi Josué. Então Josué disse: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Amém? Espírito Santo, fale conosco através da tua palavra, trazendo cura, revelação e manifestação do teu poder. Pai, que seja feita a tua vontade nessa manhã, que tu possa falar aos nossos corações através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguns anos atrás foi lançado um filme, né? Acho que provavelmente você assistiu, Tropa de Elite. Alguém assistiu? Com certeza você assistiu, porque foi, até hoje, é recorde em livraria. Mas o segundo filme foi agora O Inimigo é Outro, né? Se você vai lembrar, que agora o inimigo não seria mais os criminosos, mas agora seria o governo, lá as pessoas de cima. E eu queria fazer um trocadilho com a mensagem de hoje, usando o tema do filme. Então o tema dessa minha mensagem é o inimigo, agora é outro, quando a gente se trata da família. No filme relata que o problema de uma sociedade está no governo, concordo plenamente. Um governo corrupto, sociedade corrupta. Um governo longe de Deus, temos uma nação longe de Deus. Mas quando se trata do assunto espiritual, nós estamos tratando de um inimigo que ele trabalha desde o Éden, desde Adão até os dias de hoje. E esse inimigo se chama Diabo, Satanás, aquele que odeia a família, aquele que despreza o casamento, aquele que quer ver os filhos adoecer, aquele que tem o prazer em ver a lágrima cair por causa de um divórcio. O nome dele é Diabo. Satanás, apesar de ele ser um perdedor, não chegou a hora dele ainda. Nós vamos triunfar sobre ele. Só que ele tem uma estratégia. Ele precisa destruir a família, porque quando se destrói uma família, você destrói tudo que uma criança pode ter. Porque a família foi o lugar que Deus escolheu para a gente aprender a amar, para a gente aprender a cultivar o carinho. É na família também que a gente aprende as frustrações, né? É na família que a gente aprende o não, o sim, a correção, o carinho. E também começa na família a gente ter um futuro extraordinário. Amém? Concorda comigo? Mas o diabo sabe que quando se destrói uma família, por isso que o tema dessa minha mensagem é: o inimigo agora é outro. Porque o inimigo, ele não trabalha naquilo que você vê, mas ele trabalha através daquilo que nós não enxergamos. Ele trabalha a longo prazo, ele trabalha com gotas, ele trabalha com pequenas brechas, ele vai entrando na nossa família. Mas o texto, ele diz, eu quero trabalhar com 3 pontos nessa manhã. O primeiro ponto é família e o plano de Deus para ela. Deus tem um plano para a sua família, Deus tem um plano para você. Deus tem uma promessa para realizar através de você lá na sua casa. Sabe, queridos, muitas vezes a gente acha que sucesso envolve dinheiro, sabedoria. Não, a Bíblia diz que sucesso é você dormir bem, comer bem e saber que a sua família está no trono da graça do Senhor. Amém? Para o mundo hoje, sucesso é você frequentar as melhores baladas, é você frequentar o P12, é você ter muitas mulheres. Mas a Bíblia chama isso de perdição. Mas para aqueles que têm o Senhor, tem a sua família firmada na rocha, amém? Então aproveite, porque hoje é a oportunidade de você falar assim: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, a minha família. Então o texto lá em Josué no versículo 14 e 15 diz: olha, agora vocês têm que temer ao Senhor.
Joguem fora os deuses dos seus pais. Olha que interessante. Eu gosto de repetir isso. Você não é o espelho do seu pai. Você não é o espelho da sua mãe. Você não pode ter os vícios que eles tiveram. Porque se você aceitou Jesus, tudo se fez novo, querido. Deus tem um novo tempo para a sua casa. Não é porque o seu pai e a sua mãe erraram que você também vai continuar errando. Esse padrão já foi quebrado na cruz do Calvário. Você não vai exercer aquilo que os seus pais exerceram. Você concorda comigo? Mas ele diz assim, olha, existem os deuses da família. A minha família veio de um berço idólatra, veio de um berço de apostasia, aonde adorava muitos deuses ocultos. Mas através de a nossa família aceitou Jesus e ali tudo mudou. Através de uma pessoa, a história de uma geração pode ter mudado. Se você está aqui hoje é porque alguém, pela oração, mudou a sua vida. E você também pode mudar a história da sua família. Se você tem alguém dentro da sua casa com problemas, com vício, com tantas coisas, queridos, através de você as coisas podem mudar. Através da sua vida. Não terceirize para o pastor, não terceirize para o parente. Não, Deus está chamando você para fazer a diferença. Então uma frase que eu anotei aqui: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso na sua vida pode compensar o fracasso no lar. Eu vou repetir algo. Não é exagero dizer que uma pessoa terá mais vantagem na vida se vier de um lar amoroso e que o apoia. Nós atendemos muitos jovens, muitas meninas aqui na igreja, muitas pessoas com problemas familiares. E nós entendemos uma coisa: todo problema familiar se inicia dentro da família. Uma criança estressada, ansiosa, ela é derivada de uma família com esses problemas. Muitas vezes você pode conhecer alguém que não teve uma família, mas que hoje é bem sucedido. E isso quer dizer o quê? Que por um tempo ele vai ser bem sucedido, mas em muitas áreas da vida dela ele vai trombar, ele vai ter dificuldade em passar por aquele obstáculo. Por quê? Porque dentro da família dele, ele não soube aprender com isso, ele não foi ensinado. Então não é exagero dizer que uma pessoa bem sucedida na sua vida, no seu casamento, na sua casa, vai partir da família, do lar. Porque muitas pessoas obtêm sucesso. Eu conheço muitas pessoas que elas não tiveram família, mas são sucedidas, bem-sucedidas, mas elas decidiram não fazer aquilo que os pais fizeram, não fazer aquilo que a mãe fez. Sabe, hoje nós vivemos em uma geração muito rápida, uma geração até mesmo inteligente, mas estão cometendo os mesmos erros dos seus pais. Eu coloquei na minha vida: eu não vou cometer os erros que os meus pais cometeram, porque eu sou de uma geração onde os meus joelhos são sincronizados com o trono da graça de Deus. Amém? Você não pode repetir os mesmos erros dos seus pais. Existe algo muito interessante, que é a observação. Quando você atinge uma idade, você começa a observar: opa, eu já vi isso acontecer. Eu já vi meu pai tratar minha mãe assim. Eu já vi a minha mãe tratar meu pai assim. Eu já vi os meus tios tratar assim. Você tem que tomar uma posição em Cristo Jesus e falar assim: os meus filhos não vão viver isso aqui. Isso se chama maldição, um padrão repetitivo. Um padrão repetitivo. Deixa eu dar um exemplo para você. Provavelmente você já deve ter problemas, deve ter vivido problemas com alcoolismo. Significa o quê? Na minha casa não vai ter alcoolismo. Na minha casa teve problemas com brigas. Eu vivi numa casa com brigas. Na minha casa não haverá briga. É isso que eu estou dizendo para você. Você tem que observar e falar assim: Senhor, o meu Deus, Ele mudou a minha vida. O meu Senhor, e é isso que Josué está falando para aquele povo: olha, vocês têm que decidir. Se vocês quiserem viver aquilo que os seus pais viveram, o problema é de vocês, só que vocês não reclamam. Mas ele diz assim: ó, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Olha que interessante. Ele deixa dois panoramas aqui. A opção de escolher entre o bem e o mal. Deus deixou para o povo de Israel escolher o caminho do bem ou o caminho da perdição. Assim continua hoje. Ou você pode escolher o caminho da salvação, ou você pode escolher o caminho da perdição. Então Josué fala assim: ó, seguinte, tem muita família aqui. Ou vocês podem continuar adorando os deuses de vocês, com as brigas de vocês, com os problemas de vocês no relacionamento, vocês podem continuar fazendo. Mas ele diz assim: ó, eu e a minha família, nós vamos fazer ao contrário. E esse é o segundo ponto. Como que as suas escolhas matam os planos de Deus para a sua família? Sabe que Deus deixou algo muito importante para você.
Se chama o poder da escolha. Você pode decidir se os seus filhos serão criados debaixo da unção do Espírito Santo, ou se você vai deixar os seus filhos à mercê da ideologia e da doutrina do mundo. Você consegue manter isso, né? E isso o Deus não deu para o professor, isso Deus não deu para o pastor, isso Deus deu para quem? Para o pai e para a mãe. Olha que interessante. Não é a responsabilidade do pastor ensinar, não é a responsabilidade do professor educar, mas Deus deu somente para os pais a função de ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que no futuro ele não venha se perder dele. Amém? Então você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Olha o versículo 15. Se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje. E eu quero falar nesse segundo ponto sobre escolhas, porque o nosso destino se constrói a partir das decisões que tomamos ao longo do caminho. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui já colocou para despertar o maldito do despertador? Porque é maldito, é do diabo aquilo ali. Aí você coloca ali para despertar, aí ele desperta. Aí você fala o quê? Não, mais 5 minutinhos. Meu irmão, esses 5 minutinhos pode se tornar 1 hora, pode se tornar uma demissão, pode se tornar um problema de trânsito. Ó, eu vou dizer para você, se você faz parte desse, sabe essa galera que sai 7h30 da manhã aí na BR e fica travando tudo? Porque eles acordam atrasado. Eles tinham que acordar cedo para não dar prejuízo para a gente na BR, amém? Faz sentido? Quando eu estou saindo de manhã, a BR toda trancada, eu falo, ó, isso aí é porque eles acordam tarde, preguiçoso, vai dormir tarde, aí acorda desesperado, dá vontade de buzinar, acordasse mais cedo, seu preguiçoso. Mas o problema é que os 5 minutinhos, ele pode modificar toda uma história. Eu escolho ou dormir mais ou dormir menos. Eu estava conversando ali com o pessoal na entrada. Eu não sei se alguém se identifica. Eu sou louco, porque eu acordo de manhã com vassoura, rodo na mão. A minha esposa fala assim, meu Deus, já começou. Meu irmão, eu acordo varrendo a casa, passando. Enquanto a água do café vai esquentando, e pega a visão, a água vai esquentando, eu já tiro o lixo do banheiro, já vou varrendo, vou passando pano. Quando a minha esposa acorda, a casa já está perfumada. Dá uma glória a Deus aí. Então aprende comigo aí. Mas eu sou louco. Tem mais alguém assim? Tem mais 2, 3, olha lá. Jorley. Tem alguém mais assim doido aqui? Aí você acorda, mas por quê? Por que a gente faz isso? Porque a gente ama o nosso lar, a gente ama a nossa família. Eu sei, queridos, que de vez em quando a nossa esposa é violenta, amém? Cadê as esposas violentas aqui? Eu sei, a irmã confessou o pecado lá, Deus vai te pegar. Então a gente é violento. Olha, ontem eu queria comer uma pizza com a minha esposa, ela não queria gastar dinheiro. Eu falei assim, em nome de Jesus, aceita que eu estou te pagando uma pizza. Eu estou te envergonhando mesmo, Jéssica. Ai, tem que economizar dinheiro, mas eu quero comer uma pizza. Aí no final da história, ela vence, né? Aí fica aquele peso, né? A gente pensa, pô, é melhor pagar uma conta do que comer uma pizza. Não é verdade? Mas a gente come pizza, não tem problema. Então, tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos, do dormir até 5 minutinhos, tudo que a gente faz, queridos, tudo, pode gerar consequência na nossa vida. Uma frase que eu guardo dentro do meu coração: tudo é uma consequência. Tudo na sua vida é uma consequência. A vida que você vive hoje é consequência das escolhas. A vida que você tem hoje, a casa que você tem hoje, a família que você tem hoje, os filhos maravilhosos que você tem hoje, isso é consequência das suas escolhas. Só que tem um problema aqui. Tem muita gente que eu conheço que fica terceirizando a culpa. A culpa é dele, a culpa é do ciclano. Não, ninguém tem responsabilidade sobre a sua vida a não ser você. Faz sentido para você aqui? Ó, os anjos tocando aqui no meu ouvido. Então, muitas vezes a gente fica falando, não, a culpa é do técnico de som, nesse momento é deles. Mas a culpa não são das pessoas, querido. A gente precisa assumir a culpa e falar assim, a responsabilidade é minha. Não é porque o meu pai errou comigo que eu vou ficar chorando aqui. Ai, o meu pai, a minha mãe. Não, faça assim, Senhor, eu assumo a responsabilidade e eu sei que as coisas vão mudar, porque eu tomei uma decisão em Cristo Jesus para mudar as coisas. Então repita comigo, assuma os erros hoje. Não, fale bem alto para você, eu vou assumir os meus erros, porque eu sei que o Espírito Santo pode transformar a minha tristeza em alegria. Só que quando a gente olha para Josué aqui, ele tem uma decisão importante para tomar. Josué reúne o povo. Olha que interessante.
depois de eles entrarem, vencerem a guerra, ele reúne as famílias e fala assim: gente, nós conquistamos a promessa, Deus prometeu a terra, a gente tem terra. Deus prometeu comida, nós temos comida, temos leite, temos mel, a gente tem uma terra só nossa. Mas uma coisa está faltando: a nossa família precisa servir ao Senhor. Olha que coisa fantástica. Aquele povo tinha conquistado tudo na sua vida. Eles conquistaram a promessa, eles realizaram o sonho, eles compraram a casa própria deles, eles entraram lá. Mas Josué, cheio de Deus, falou assim: não adianta vocês terem tudo na vida e as suas famílias estarem perdidas. Muitas pessoas hoje têm tudo na sua vida, tem tudo que eles desejaram, eles conquistaram, mas a sua família está longe de Deus. A sua família está perdida, os filhos estão perdidos. Por quê? Porque falta tomar a decisão. E Josué falou assim: olha, vocês podem me acompanhar, mas também vocês podem viver a vida de vocês. Deus, ele realizou grandes coisas no nosso meio. Deus, ele fez grandes coisas no nosso meio. Mas não adianta eu alcançar o sucesso e a minha família está longe do Senhor. Faz sentido? Eu entendi uma coisa, queridos: a qualidade do meu sucesso depende da minha família. Depende. Você só vai realizar o que o seu coração deseja se depender da sua família. Em 2024, eu sei que é ano de portas abertas. Eu sei que 2024 é o ano do favor de Deus. Mas nada disso vai acontecer se o rancor e a falta de perdão está dentro do meu coração. Eu sei muito bem que os nossos familiares são complicados, porque eu também sou complicado, amém? Repita para você: eu sou complicado. Viu? Você tem que assumir a culpa. Então, nós somos complicados, né? Às vezes tem um cunhado que ele vai na sua casa, ele come tudo, não leva nada. Às vezes é o sogro que te persegue, às vezes é a sogra, né? Ou às vezes é você mesmo, fofoqueiro, intrigueiro, né? Pastor, eu sou assim. Às vezes você vai, a sogra te convida, mas você quer brigar com a sogra, né? Ai, sogra, aí você tem ciúmes. Eu sei que muitas vezes nós somos os causadores disso. Nós somos. E nós precisamos tapar essas brechas. Olha o texto no versículo 17, no mesmo texto: ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Ele está dizendo assim: vocês são ingratos. Olha que Josué está falando: vocês são ingratos, porque Deus protegeu a gente. Deus, ele guardou o nosso caminho, ele guardou dos nossos inimigos, e agora vocês estão se afastando dele. Josué chega assim: ô povo ingrato, Deus fez tantas coisas por vocês, e agora que vocês foram abençoados, vocês estão indo embora. E eu chamo isso de brecha, rachaduras. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9: pois somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E o terceiro ponto dessa minha mensagem é fechando as rachaduras. Como pastor que eu posso fechar as rachaduras? As rachaduras pode ser a mentira, pode ser a sensualidade, pode ser os vícios, pode ser a desonestidade. E Deus está chamando hoje nós, queridos, Deus está chamando hoje para a gente ficar na brecha. Quando Neemias vai construir o muro, ele sabia que tinha muitos inimigos lá, e ele tem dinheiro, ele tem autorização do rei para reconstruir os muros. Só que depois que os muros estão construídos, a Bíblia diz que existem algumas brechas, e ele fala assim: por cada brecha eu vou deixar uma família. Só que ele não deixa qualquer pessoa na brecha, ele deixa pessoas guerreiras, pessoas fortes, a ponto de poder fechar a brecha. Olha a lição que nós temos que aprender aqui. Olha que coisa interessante: nós somos responsáveis em fechar as brechas da nossa família, da desonestidade, da mentira, das brigas. Passou o ano novo aí, né? Passou o Natal, todo mundo comeu, bebeu, mas eu tenho certeza que uma briguinha por política rolou nessa família. Rolou ou não rolou? Fala aí, rolou ou não rolou? Rolou, pastor. E você briga por isso, a gente briga por aquilo. Deixa eu dar um conselho para você: guarde para você a sua opinião, guarde para você aquilo que você acha. A Bíblia diz que é melhor você ficar quieto do que você comprar uma briga. Não é verdade? Às vezes é você ouvir por aqui, sai por aqui, não dá ouvido. Às vezes é melhor você engolir um sapo
do que você comprar uma briga. Por quê? Você tem luz, você tem o Espírito Santo de Deus. Significa que existem olhos em você, existe observação sobre você. Então, quando você pisa fora da faixa, Patrick, lembra do Patrick? Aí quando você pisa fora da linha, as pessoas estão olhando você, as pessoas estão avaliando você. E aí nós ouvimos aquela velha frase: não é crente? É crente, meu irmão, eu tenho ódio dessa frase, é crente. Então é melhor a gente ficar quieto, é melhor a gente ficar em silêncio, é melhor a gente não falar nada. Entra quieto, sai calado, né? Às vezes a gente ouvia isso lá, a minha mãe sempre falava isso, olha, porque tá, vou falar. Como que a gente era como criança? A gente era folgado, a gente era adulto, a gente era criança no corpo de adulto. Conhece alguma criança aqui que gosta de falar como se fosse adulto? Eu lembro da minha mãe falando, entra colado, entra de boca fechada e sai colado. Não é verdade? Você não faz isso hoje? Entra de boca calada. Aí o que a gente faz? Tem que ficar de boca calada. Porque muitas vezes a gente fala, não para prejudicar alguém, mas a gente fala que o nosso coração está cheio. E aí o diabo distorce aquilo que a pessoa está ouvindo. Olha, meu irmão, o inimigo, ele é fantástico em distorcer aquilo que a gente não falou. Faz sentido para você ou não faz? Ele é especialista em distorcer. Às vezes você falou para sua esposa, eu não quero. Ela ouviu o quê? Ele quer, eu não acredito. Porque o inimigo ele vai distorcendo. Deus falou com a Bianca. É verdade, Bianca, está distorcendo, né? Então o inimigo ele distorce as coisas, porque ele é especialista em trazer confusão na família. Hoje é um culto de família e Deus está libertando muitas pessoas aqui. Mas o versículo 9 do capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz: pois somos cooperadores de Deus. Sabe o que significa isso? Deus não trabalha sozinho. Eu amo esse texto, porque nós achamos que Deus ele vai fazer tudo sozinho, Deus ele é especialista nisso, Deus ele vai fazer aquilo, mas a Bíblia está dizendo que nós somos cooperadores, nós somos lavoura e edifício de Deus. Meu irmão, olha que coisa interessante, você é um edifício de Deus. Lembra quando as torres gêmeas caíram? Você lembra desse episódio? Eu lembro que eu era pequeno e começou a tocar aquela notícia que abalou o mundo, que ali mudou a trajetória do mundo inteiro de segurança. E aí você lembra daquelas torres caindo ao chão. Para os americanos aquilo ali era uma vergonha. Ali era uma falha de segurança, falha na inteligência. Como que o país mais seguro do mundo, como que o país mais armado do mundo vai deixar 2 sequestradores destruírem aquilo que era troféu para os americanos? O que eu quero dizer para você, edifício significa torre, coisa bonita, troféu, elegância. Mas para aquele povo se tornou vergonha, para aquele povo se tornou humilhação. Quando eu tenho uma família longe do trono de Deus, meu irmão, vou dizer para você, isso é vergonhoso. Porque não adianta, eu sei, a gente ouviu a vida inteira a salvação individual, e eu creio nisso. Só que o reflexo da salvação é eu ser espelho para aqueles serem salvos. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Pelo fato de eu ter sido salvo, lavado, santificado pelo sangue de Jesus, as pessoas têm que olhar para mim e também ser atraídos pela salvação. Faz sentido para você? Então não adianta só eu ser salvo. A minha família tem que ver que em mim habita um Deus. Eu fui cheio de Deus. A minha linguagem mudou, as minhas roupas mudaram, o meu coração mudou, o meu jeito de tratar as pessoas mudaram. Por quê? Porque a salvação não se restringe só a mim, mas eu sou um imã da salvação daqueles que estão sendo perdidos. Dá uma glória a Deus aí. Então Deus chamou você a partir de hoje para mudar toda uma geração que vai vir através de você. Então, voltando lá no versículo 9, pois somos cooperadores de Deus. E ele diz, vocês são lavoura. Qual que é o projeto final de uma lavoura? Render frutos. Só que você sabe que até chegar o momento do fruto, existe o quê? Poda, limpeza, vai existir ervas daninhas, e aí o agricultor tem que tirar, e vai crescer um monte de bicho, e você tem que pulverizar para aquelas bactérias morrer. Você é a lavoura. Você vai passar por períodos de corte, você vai passar por períodos de tristeza, você vai passar por períodos de lamentação,
Você vai passar por períodos de traição. Você vai passar por períodos de quebra e de falência também. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós estamos guardados de todas essas coisas. Ao contrário, o fato de você ser filho de Deus, o mundo te odeia, o mundo te persegue. Por quê? Porque você tem aquilo que eles não têm. Você é a habitação de Deus. Então nós somos lavoura, mas a Bíblia diz que o agricultor ele nos poda. Para quê? Para dar mais frutos. Então quando você estiver passando por uma tribulação, fala assim: Senhor, eu sei que é tua poda, mas essa poda vai servir para dar muitos frutos. Continua me podando. Eu sei que você vai chorar no dia da poda. Eu falo isso porque muitas vezes eu sou podado por Deus. Dói pra caramba. A gente fica triste? Fica. Aí você fala: Senhor, as promessas não se cumprem na minha vida. E você se lamenta. Por quê? A poda de Deus dói. A poda de Deus machuca. Mas Ele está dizendo assim: calma, o tempo da ferida ele vai cicatrizar e você vai dar mais frutos. Dá um glória a Deus aí, querido. Então, as dificuldades da vida, elas servem para Deus polir você, para Deus transformar você, para Deus tirar aquilo que não serve mais e botar coisa nova. Olha, tem alguém aqui consumidor de roupas? Tem alguém aqui que, olha, eu fico louco, tem que comprar roupa. E aí tem gente que vai acumulando roupa. O que a gente faz? Tira o velho para pôr o novo, né? Ah, só que a roupa tá velha. Você coloca coisa nova ali. Por quê? Porque você sabe que aquilo que é novo está chegando e aquilo que é velho está saindo. A poda de Deus funciona da mesma forma. As dificuldades da vida, não chora a partir de hoje, mas saiba, é o Senhor me podando, porque vai ter mais frutos chegando aí. Essa aqui é a mensagem para os filhos, porque Deus disciplina o filho que ama. Disciplina não é bater, não é espancar, mas é treinar. O significado da palavra disciplina é treinar. Um jogador disciplinado, vamos dar um exemplo aqui, o Cristiano Ronaldo, disciplinado. Você nunca vai ouvir que ele estava na balada fazendo isso. Por quê? Ele é um cara disciplinado, por isso que é o melhor jogador do mundo. Aí você olha o Neymar lá, o Neymar, eita, sobe, isso, mas por quê? Cheio da vergonha. Eu estou dando 2 exemplos aqui. Então, qual que é o significado da palavra disciplina? Treinamento, perseverança. Saiba, querido, que a poda de Deus pode doer, mas no futuro você vai dizer: Senhor, obrigado, porque aquela poda serviu para garantir o meu sucesso da minha família. E ele continua aqui, ó: vocês são edifício de Deus. E aqui eu encerro a mensagem dizendo para você: através da sua vida, Deus está construindo um edifício grande, um edifício aonde você vai guardar, você vai abrigar muitas famílias. Eu creio que a sua família vai começar a andar hoje no trono de Deus, amém? Pastor, a minha família é complicada. Eu sei que ela é complicada, mas hoje ela pode ser resolvida através da autorização sua, do próprio Jesus entrar. Como eu disse alguns minutos atrás, a minha família toda era de outras religiões, principalmente do ocultismo. Mas através da vida do meu irmão, ele foi uma vigília, ele aceitou Jesus, e ele convidou toda a minha família. E hoje a minha família toda é salva através da vida de um homem. Deus pode mudar a história, assim como Deus mudou a história da humanidade através do Filho de Deus. Creia que Deus também pode mudar a sua realidade hoje. Você crê nisso? Fique de pé, por favor, no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida.